Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai ver como instalar um certo controle de algo incontrolável, né? O primeiro pensamento do homem de se impor a Deus no sentido da comunidade, reunir um grande número de pessoas e lembrar que dessa reunião existe alguém, né, alguém que vai instalar uma realização de consentimento, né? E aí esse vai ser a árvore da memória que a vida precisa para poder se domar, para poder se equilibrar entre a sua velocidade. Então a gente precisa de figura de respeito para uma placa de operação, né? Para fazer controle de placa, porque sempre a gente tem dois lados em uma simetria e a gente tem um meio. Nesse meio a gente roda, mas quando a roda ela está desequilibrada, ela assume um dos dois lados, o desequilíbrio, e um desses lados ele precisa de desconcertar esse equilíbrio, né? Então a coroa de acertar o equilíbrio e colocar tudo de volta no eixo, tudo de volta na roda, né? Então a gente vai estudar hoje o absolutismo, né? O poder absoluto de uma consignificação. Ele tem poder absoluto? Não. Mas considera-se que sim. E desse considerado, quando existe a necessidade de interceder por uma consideração ampla, esse um considerado, por implante de razão e instruções de colher empreendimentos para fazer o mesmo, né? Ou seja, se acertar, estar em uma posição, ele consegue tocar. Quando a roda fazer assim, e aí ele consegue ajustar, entendeu? Então vamos ver o que o absolutismo significa. Controle: ato ou efeito de controlar. Ato ou efeito de controlar. Instrução, órgão. Ou seja, quando algo está no seu lugar, quando algo tem uma passagem, algo tem uma passagem, então ela despontou a passar aqui, e aí o que vem daqui, né, passa e cai, né? Então nessa passagem a gente consegue regular a passagem, né? Bom, e aí o que acontece? Quando algo prende nessa passagem,
né, quando algo não está passando direito, esse algo avisa, né? Então o aviso é que existe, né, um indireito. Olha o rei aqui, né? E aí esse indireito ele precisa de se endireitar, né? Ou seja, voltar para o meio de passagem. Volte para o meio de passagem. Olha o meio aqui, ó. Meio de paz. Agir por nós. Então, se a gente tem essa questão para a roda, ao mesmo tanto, né? Quem freia a roda não é o freio, né? Aqui a roda é o sentimento, né? A roda da vida é o sentimento. E aí ela tá sempre rodando, ó. Quando ela sai do lugar, quando ela freia, é porque ela está sendo avisada, ela está sendo suavizada. Freio. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui, ó. Freio é para suavizar, né? Para suavizar o movimento. Suavizar o move. Né? O move do momento. O move do momento. Agora, quando sem frear essa roda tá tocando no freio, quer dizer que a roda ela tá empenada. E o rei, ele desempena a roda. Desempena a roda. Mas que roda? A roda real. A roda real. Qual que é a roda real? A roda real é a sociedade. Essa sociedade, ela, né, antes era dirigida por um feudo, né? Então, o castelo, vejam só, o castelo, ele tem esse lado de imagem, né? Aqui, ó. Nós temos os reis, né? A coroa dos reis, essa representação, e aí, ó, o castelo. Vamos lá. Então, isso aqui era importante, era uma instalação, ela estava no mais alto lugar da região e era o mais protegido. E aí a comunidade ela se rendia a isso, a esse poder, né? Bom, representatividade, então. Primeiro a gente tem que entender que o sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, né? Aqui, ó, abstratos, intelectualmente organizados. Então, se eu tenho essa analogia para apresentar para vocês, ela funciona abstratando a sociedade, né? A sociedade ela vai sendo abstratada, né? Pelo tratado que investia-se em um rei, né? O poder absoluto. Então isso, né? Isso nos dá a dimensão do poder do rei, que é o controle.
E esse rei, ele tem mais representatividade. Tá vendo aqui o Papai Noel? Ele tem uma representatividade abstrata na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso planeta, né? Na nossa Terra. E aí o que acontece? Essa personalidade, ela é o conjunto de características. E aí agora a gente vai, psicológicas. Cada um tem um senso psicológico, porque a psicologia psicologia é o que indiretamente, ao lado indireto aqui, indiretamente passa no ser, né? Ou seja, são descrições de sentimentos próprios. Só que quando existe um abstrato representando um lado real, esse psicológico ele vai para o lado real. Então essa figura psicológica, por exemplo, o Papai Noel, quando alguém veste a fantasia de Papai Noel, ele condiciona-se, ele leva o psicológico, né? Ele endireita, ele coloca em um meio de atenção real esse sentimento. Então aqui, conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir ou ser, a individualidade pessoal e social de alguém. Então esse lado psicológico revela o sentimento de alguém. Existem textos psicológicos, né? Quer ver, texto psicológico, que é mais ou menos é mais ou menos uma carta de sentimento de alguém, uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionando as lembranças e sentimentos dos personagens que acarreta. Então tá vendo? Isso compõe a personalidade. Tá. E aí a gente tem um problema na sociedade, principalmente nessa época. A gente tem a busca por soluções, né? O que dirige a sociedade são busca por soluções. E aí a sociedade ela precisava de soluções porque existiam muitas ideias indirigíveis. Como assim? Um pensava de um jeito e o outro pensava de outro jeito. Então sempre tinha esses versos aqui de pensar. E aí o que acontecia? O rei ele estava com a sua corte buscando sobre o seu poder a melhores soluções ou meios de acreditar em encontrar melhores soluções. E aí o que acontece? Ele testava. O rei ele testa, ele antepara esses versos, né? Essas versões de ideias. Aqui, versões de ideias. Até encontrar um chefe cuca, né? Um tabuleiro. Para poder cuidar da sociedade com ele, né? Então o rei ele sempre tinha pessoas com ele para ajudar. Tá, mas você acha que o rei ele veio sozinho, tipo assim, eu vou chegar e vou ser rei desse lugar? Não, ele nasceu para esse anteparo, né? Para essa ideia de conter, parar, o incontrole das pessoas, das sociedades que viviam lá. Então, se existia o rei, um poder absoluto que regia as leis, a uniformidade do local, muito difícil de alguém desrespeitar, porque a guarda real estava de olho, estava anteparando, estava memorizando as pessoas que queriam sair fora do controle. Então o que acontece? Muitos desses versos aqui
que são esses versos? Ideias contrárias, né? Quando encontravam um rei ou uma memória do rei, uma realeza, eles pegavam e falavam assim, não, tem essa memória aqui, tem essa sinalização aqui desse poder absoluto, e logo eu não posso ir contra ela, porque existe a lei dos reis. A lei dos reis vai além do meu poder. Entendeu? E aí o chefe Cuca tá aqui, ó, né? Ajudando a decidir qual que é melhor, esse, bolinha ou Lzinho, né? Qual time é melhor? Então instalando, aí eu coloquei aqui, ó, absolutismo, instalando um teto entre todos nós. Por que um teto entre todos nós? Porque esse teto vai cobrir a gente sobre as... É a primeira constatação tipo monárquica que veio idealizando conter leis, regras, um poder, né? Só que a gente sabe que o ser humano ele é muito desencontrado da obediência, né? Então a gente vai encontrar muito esse desencontro de obediência nos reis absolutistas, até porque por isso muitos lugares foram abandonando esse absolutismo, né? Aqui, ó, muitos estados foram abandonando o absolutismo. Mas primeiro vamos entender o absolutismo. O absolutismo ele foi um sistema político. Então político ele vem de decidir aqui, ó, qual verso é melhor, qual universo é melhor. Então a pergunta para a eleição política leva em quadra e testa. Entenderam? Aí o chefe aqui, ó, o juiz, ele vai testar o primeiro, esses camaradas aqui, e vai decidir qual dos dois é melhor, né? Então a política ela é para isso. Ela vai ver qual que é melhor, esse versus esse. Qual que é melhor para instalar, ó. E aí ele vai decidir qual que é melhor, e desse melhor ele vai desapontar aqui, ó. Ele vai escrever isso na sociedade, assinar, né? Então qual é o universo é melhor? Então isso é o trabalho do rei, né? Olha aqui o rei. Vamos lá. Estou aqui um reinado passa por outro. Ó. Político administrativo dos países europeus no século 16 ao 18. Então o absolutismo é do século 16 ao 18. Administração. O que é administração? É o anteparo de consentimento para a assimilação da comunidade. É como se fosse uma escola, uma delegação. Esse anteparo de consentimento para assimilação da comunidade era como se fosse placas, né? Placas assimilativas. E assim a gente conseguia encontrar na sociedade pessoas, realidades do rei, né? Como é que eles chamam? Realezas, né? Pessoas da realeza.
Quando as pessoas elas veem pessoas da realeza, geralmente elas fazem uma cara de construir rendimento de noção. Então, quando as pessoas elas veem alguém chique, né, hoje em dia, elas não fazem assim. Você viu aquele artista ali? Olha quem tá ali, olha quem tá ali. E aí tiram fotos e fazem todo um merchandising. Por quê? Quer dizer que na aparecida da realidade do universo que essa pessoa dimensiona, aquilo é uma realeza, aquilo é um sinal, é um advertimento de que quem está ali é uma autoridade. Mas existem vários tipos de autoridade para vários tipos de pessoa hoje em dia, porque a gente meio que atualizou esses ingressos aqui, ó, esses versos, ingressos de time. Então, hoje em dia, a gente tem a atualização de time, de distimir. Então, é a intimidade, né? Essa realeza. Então, ó, o time, ele é uma placa. E geralmente ela é facultativa, né? Ela tem o lado profissional da pessoa. Mas continuando aqui, nele o soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar contas à sociedade. Então, lá no absolutismo, agora, voltando aqui, ó, o que acontecia? O absolutismo quer dizer que o poder é centrado aqui, ó, do Estado em suas mãos. Poder centrado do Estado está sob o rei. Então o rei ele coordena o Estado. O Estado é a realeza, né? E é os nobres, os servos. A fim de controlar as revoltas camponesas, parte da nobreza apoia que o rei seja mais poderoso. Então, a nobreza, né, apoia o rei por controle de revolução. Controle de revolta, na verdade. Parte da nobreza apoia que o rei seja mais poderoso. Vamos ver o que é nobreza? Nobreza é qualidade do que é nobre, classe nobre, aristocracia. Então, uma pessoa com maior bens aquisitivos. Igualmente, o monarca recebe auxílio da burguesia, né? Aqui, ó, burguesia, nobreza, burguesia, nobreza, burguesia. Então a gente tem o rei, a nobreza, a burguesia, pois a centralização significava a padronização das políticas fiscais e monetárias. Então a gente padronizava a política aqui, ó. A eleição, ela tinha um padrão. Ninguém poderia roubar, né? Padrão fiscal. E aí o fiscal aqui, ó, realeza fiscal e monetária, e dinheiro também. Então tudo isso ajudou o rei a nessas perguntas diversas, né? Qual que é melhor? Esse versus esse. Qual que é melhor? E aí do melhor a gente
O clero também admira este movimento, pois era uma forma da igreja continuar a não pagar impostos e seguir cobrando várias taxas. Então, nobreza, burguesia e o clero. O clero também tinha alguns benefícios, tá vendo? Não pagar impostos e seguir cobrando várias taxas. Para concentrar o poder em suas mãos, o rei precisou acabar com os exércitos particulares, proibir a cunhagem de diferentes moedas. Então o rei, acabou com exércitos particulares, né? Ninguém poderia ter o seu próprio exército mais. Moeda unitária e a administração do reino, centralização da administração centralizada. Esse foi o papel do rei nessa época, entre o século XVI ao XVIII. Teóricos do absolutismo. Vamos ver o que a gente pega. Vamos tentar pegar menos coisa aqui. Teóricos, porque esses são os estudiosos, né? As teorias que rolavam na época. Nicolau Maquiavel, bem conhecido esse cara. Nicolau Maquiavel, defensor do Estado e dos soberanos fortes, os quais deveriam lançar mãos de todos os meios para garantir o sucesso e a continuidade no poder. Maquiavel se afasta da justificativa religiosa e descreve a política como algo racional e sem interferência espiritual. Então, Nicolau Maquiavel, ele acredita na soberania e que o rei precisa de fazer, agora que vem a questão, qualquer coisa. E aí você deve estar perguntando aí, que tipo de qualquer coisa ele deve fazer? Qualquer coisa. E aí que fica difícil imaginar, né? Porque precisa de ser inteligente para imaginar que tipo de coisa, né? Então, inteligência das qualqueres coisas. Então, o rei, o que ele poderia fazer? Ele poderia arrecadar inteligência e domar a população de forma inteligente, podendo se utilizar da mentira, né? De grupos de mentirosos, de observadores, né? De corregedores. Então é qualquer coisa mesmo, né? Seria o caso de utilizar inteligência artificial para poder falar se a pessoa está mentindo ou tá falando verdade, ou para, sei lá, fazer vários tipos de experimentos. O rei poderia fazer isso. Descreve a política como algo racional, sem interferência espiritual. Ou seja, não, Deus nesse caso
não tem culpa da razão de tomar de conta de saber ser inteligente, o rei. Então, olha que figura incrível, né? O rei para o Nicolau Maquiavel. E aí o que acontece? A máquina, né, esse lado da máquina, o que acontece? O homem, o Maquiavel, ele acredita que o homem, ele é uma máquina. E assim como uma máquina normal, um engenho, né? Vamos pôr um engenho. Ele tem, para ele funcionar bem, para ele seguir uniformemente o seu trabalho, ele precisa se dobrar a esse universo, né? Ao universo de ser um engenho. E aí o que faz? O homem, ele vira um engenho pro Maquiavel, porque é como se a gente pegasse a natureza do homem e fizesse o engenho, né? Arrancasse aqui, ó, o tronco, arrancasse aqui, ó, as pás, e aí construísse do homem um engenho e fizesse do próprio homem um engenho. Fazer do homem um engenho. Então isso é para Maquiavel, ó. Fazer do homem um engenho. Então as pessoas não viram engenhos, guerreiros de engenhos, né? Maquiavel, ele acreditava muito nisso, porque com o homem em engenho, com o homem nesse lado, ele poderia ser acolhido e revelado. Revelado o seu status de comportamento. Com esse status de comportamento, a cola, né, o Nicola, né, utilizando a cola de comparação, poderia-se ter uma teoria de quem essa pessoa é, ou de quão eficiente ele é, qual eficiente ele é. E aí a gente tem personagens da eficiência, né? Então a gente tem os times de campo eficiente. E aí, comparando, Nicolau Maquiavel saberia qual forma inteligente o rei, por qualquer coisa, poderia fazer qualquer coisa para saber revelar esse camarada aqui, ó, sobre o fogo. Esse movimento variável. Só tá começando, viu? Thomas Hobbes. Então agora a gente tem alguns Hobbes, né? De segundo plano. Segundo Hobbes, para fugir da guerra e do estado de barbárie. Então olha só, estado de barbárie. Barbárie. O que é barbárie? Qualidade, condição ou estado de bárbaro, barbarismo, selvageria, erro, craso de linguagem ou de escrita, barbarismo, barbaridade. Não consegui interpretar. Selvageria, né? Qualidade ou condição de que é bárbaro. Ainda, olha, eu tenho dificuldade para me condicionar nisso, porque o homem, ele só seria, na minha opinião, o homem só seria bárbaro
por condicionamento da sociedade, porque o homem, ele é como um animal, a menos que o eduque para não ser um animal. Então eu não concordo muito com Thomas Hobbes, não, porque ele se torna um animal, um bárbaro, porque ele é educado, ele é assimilado pelo estado de barbaridade que a própria hierarquização o faz pela dificultalização dos tais empreendimentos. É muito obstáculo, é muita engenharia para poder desinformar a graça da gente, né? E aí a gente precisa de se entupir de desgraça para poder dizer que não falta graça, para poder dizer graça, né? É complicado. Voltando aqui, ó. Os homens uniram-se num contrato social e atribuíram poderes a um líder para protegê-los. Então, estado de bárbaro normal do homem. Eu não concordo. E aí ele diz que existe um contrato social. Então, eu também acho que existe esse contrato social. E atribuíam poderes a um líder para protegê-los, né? Contrato social. O poder ao líder, ele é mais ou menos a formularização de como se fosse um Papai Noel, né? Fosse uma placa de lembrança. Poder é isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Código de trânsito. É isso aqui, ó. Isso que é poder. Isso que é lei. Pois se você infringir, você haverá de pagar as consequências. Não importa quem você seja. Em um estado. Este, por sua vez, deveria ser forte o suficiente para não deixar os seres humanos se matarem entre si e garantir a paz e a prosperidade. Então, assim como esse rei, ele é uma figura, né? E a gente tem uma personalidade, um lado real nele. Essa garantia de paz que a gente viu aqui, ó, é aquela coisa para ninguém sair das leis, né? Então é como se fosse a multa. Aqui, ó. Como se fosse um meio de agir. Então, de paz agir. O meio da paz agir aqui, no caso, é a multa. É o poder do rei de direitar o indireito, né? Aquele que não está direito. E assim ele garantiria a paz. Jean Bodin. Jean Bodin. É Bodin. Associava o Estado à própria célula familiar, onde o poder real seria ilimitado, tal qual o chefe da família. Assim, o absolutismo seria uma espécie de família onde todos deviam obediência a um chefe. Este, por sua vez, seria encarregado de protegê-los e provê-los. O rei é uma família. É um chefe de família.
Onde o poder real seria limitado. Chefe de família. Seu poder é ilimitado. Logo, né, assim como o pai, o rei precisaria garantir a proteção. E esse é o rei para Jean Boldin. Jacques Benigni Bossuet. Jacques Benigni Bossuet. Defendeu o absolutismo a partir do direito divino dos reis. Ixi, agora é direito divino. Esse apelou, né? Para ele, o poder era entregue pelo próprio Deus ao soberano. A vontade do rei era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Eu entendo esse raciocínio, eu vou compartilhar com você. Bossuet foi o principal teórico do absolutismo do rei Luís XIV. Então o que acontece? Com o passar dos anos, os estudantes, os filósofos, essa elite, né, conselheiro do rei, né, esses caras aqui que são conselheiros do rei, o que acontecia com eles? Eles começavam a fazer aquele versus, né, aquele campeonato de time, né? Então você tinha o time que buscava empreendimento na natureza. E aí a gente tem a natureza. Da agricultura, do engenho, do lazer, do trânsito de pessoas, né? Na sofisticação das matérias, né? Na carpintaria, na navegação, no trabalho com a prata, e aí tudo isso, né? No trabalho com os animais, né? E aí tudo isso, né? Liberava para eles uma ideia, né? Todos eles tinham uma ideia. E aí quando surgia uma ideia nova, uma nova forma de buscar saber se ela é melhor, o que acontecia? Pegava essa outra ideia e via e fazia os testes, né? Aí você tem aqui os testes. E aí os testes, eles nasciam uma ideia nova, né? E aí o que acontece? Essa ideia nova, que é versus, né? Sempre era que iria ocupar o teste novo, quando surgisse uma
ideia nova, cara. E aí essa ideia rolava, e se fosse melhor que essa, ela via a ser uma ideia nova. E assim sucessivamente. Alguém percebeu que se a gente continuar aqui, a gente cria uma coroa, né? Então a coroa é isso, né? É para fazer as coisas correrem para o melhor. E o melhor, a gente tem um padrão. E esse padrão, ele tem sempre aquele que tá melhor. Então, se nasce um rei melhor, ele tem que tomar ou seja, o filho do rei é melhor que o rei. Logo, o filho do rei, ele tem que suceder o rei. Você entendeu? É mais ou menos isso. Só que quem é rei? É quem inventa. Quem que é o rei da... Aí, como a gente tem várias áreas agora, vários times, quem que é o rei do time X, né? Então a gente tem agora vários times jogando. Aí o rei do time X é esse. Aí o filho dele é melhor que ele, né? Então o filho dele vai pegar o lugar, e assim sucessivamente, ó. E assim sucessivamente. Quando um cresce, os outros tentam crescer nessa dimensão de crescimento. Tá vendo? Ó? Os outros tentam crescer e tentam aplicar esse crescimento. A matemática, a física, tudo que a gente tem desamola por esse sentido. Esse sentido de núcleo, de direção estatal. Essa lei. E a lei da natureza, querendo ou não, ela é uma circunferência. Não sei se vocês percebem. Aí essa circunferência, ela tem um acesso por um triângulo. Né? O triângulo, ele consegue domar a circunferência. Logo, o rei, ele é uma circunferência destriangulada. Não é mesmo? E aí assim a gente tem no absolutismo o poder era centralizado no rei. Aí depois a gente vai ver que esses triângulos aqui, ó, eles vão sendo expandidos. Vamos ver aqui. O estado absolutista. Até porque por que a gente tem esses camaradas aqui? Porque eles eram convidados, os teóricos, eles são convidados para experimentar e qualificar. Imagine que a gente tem um tio rico. Imagina que você tem um tio rico. E o tio rico, ele sabe o que ele queria. Quando ele era jovem, às vezes ele não tinha dinheiro. Ou esse tio rico, ele sabe o que não, é isso mesmo. É isso que o tio rico faz, né? O tio rico faz. Porque o pai ele tá muito ocupado. O tio rico, ele sabe o que ele queria. O que ele faria no seu lugar. Porque ele já foi você, então ele já examinou quem é você. E aí o tio rico, ele é capaz de aconselhar o rei. Então nossos pais, eles são aconselhados pelos tio ricos. Olha o tio rico aqui. Eu mesmo rezo pro meu tio. Ver se meu tio me ajuda. Olha o tio rico aqui.
E aí ele ajuda, né? Porque, olha só, ele surpreende com a inteligência, né? Ele atua nesse lado aqui, ó. Qualquer coisa. Só que às vezes ele coloca um prato, um pano de coisa. Às vezes essa vela tá de cabeça para baixo, né? Sei lá. Só sei que nada assim. Vamos lá, o Estado absolutista. Então isso aqui é mais ou menos um resumo do que é o Estado absolutista. O que é o Estado? Estado absolutista se caracteriza por centralizar o poder e fazer valer a mesma lei em todo o território do reino. Dessa maneira, o rei administrava apenas com a ajuda de alguns ministros. Em alguns países existiam assembleias, mas estas só se reuniam quando convocados pelo soberano. Então, o Estado. Poder do rei. Na decisão do rei. Então, eu acredito que o rei não era só um, né? Rei era um time. E aí usa alguns ministros. Né? Alguns ministros. Alguns ministros. Às vezes a Assembleia. Em alguns países, né? E alguns ministros. Em alguns países, assembleia. Existia assembleia. Em alguns países existia assembleia. Mas esta só se reunia quando convocada pelo soberano. Reuniam quando convocados pelo soberano. O absolutismo estabeleceu uma burocracia civil capaz de auxiliar o Estado. Isto significava que somente o governo central estabeleceria padrões monetários e físicos iguais para todos. Burocracia. É um procedimento administrativo que consiste na organização de um grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto. Grande número. Significa que somente o governo central estabelecia padrões. O governo central estabelecia padrões. Então, estatisticamente, central, padrões. Então, esses padrões já tinham na natureza. Assim, antigas medidas como varas e onça vão sendo abandonadas e substituídas por metros e quilos. Então, houve substituição de medidas. Igualmente, somente o rei poderia cunhar moedas e garantir seu valor. Então, o rei
cunhava moedas e garantia seu valor. Com bancos, né? Bancos de bancos ou guarda real, né? Um exemplo foi o francês em detrimento das línguas. Da mesma forma, apenas um idioma foi escolhido para se tornar a língua falada em todo o reino. Um exemplo foi o francês, em detrimento das línguas regionais. Vemos este fenômeno ocorrer na Espanha e até no Brasil, com uma proibição de se usar a língua geral. Então você imagina o camarada, né? Você imagina lá a sociedade se empreendendo na forma de comunicação, né? Ainda com aquela dificuldade acadêmica de ensinar e tudo. Várias línguas faladas, né? Às vezes as pessoas precisavam de fazer de conta que entendiam a grosso modo, né? E aí eu consigo imaginar esse grosso modo, né? Muita força, né? Sim e não, sim e não, né? Muito reflexo, muito trabalho, até que se elevasse as pessoas a uma concentração. Mas nessa época eu acho que já havia algum modelo de base, né? O lar, eu acho que ele já conseguia entregar alguma condição. Mas isso foi legal, né? Essa unificação do idioma. Mas é engraçado pensar na época lá o pessoal escolhendo. Por que será que o francês, hein? Será que ela é mais eficiente? Vamos ver alguns reis absolutos. Os principais reinos absolutistas foram Espanha, França e Inglaterra. Na Espanha, a unificação política começou em 1469 por meio do casamento do rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel da Castela. A centralização foi concluída durante o reinado em seu neto, o rei Filipe II. Então vamos por aqui, ó. Espanha, em 1469, rei Fernando de Aragão e rainha Isabel. Fernando de Aragão e rainha Isabel de Castela. Na França, durante a dinastia Bourbon, no século XVI, consolidou-se o poder absolutista na pessoa do rei Luís XIV, o Rei Sol. Então, na França, Luís XIV, o Rei Sol. Uh, 1643 a 1715. Porque é 1643.
Já na Inglaterra, o absolutismo de Henrique VIII. Inglaterra. Henrique VIII. 1509. Também foi apoiado pela burguesia, a qual constituiu no fortalecimento dos poderes monárquicos em detrimento do poder parlamentar. Todavia, com a difusão dos valores iluministas e da Revolução Francesa, os valores que sustentavam o período conhecido como o Antigo Regime ruíram, derrubando todo aquele sistema. Interessante. Esse lado absolutista, né? Esse nome, né? A princípio a gente é necessário a gente entender que esse é um termo novo, né? Então vamos pôr aqui, ó, terminologias. Nós utilizamos palavras novas que renderizam muito assunto ou muita carga de saber descontar história. Só que todo esse processo é um processo gradativo, né? Tudo foi acontecendo gradativamente. A gente conta com palavras gordas aquilo que foi engordando sorrateiramente, entendeu? Então, esses termos que a gente impunha no verso, né? Esses termos, eles foram acontecendo academicamente. Não foi de um dia para outro. Igual os processos que as pessoas fazem composição de roupas, né? Uniforme e tudo. São coisas de costura. E aí a lógica, ela começa a costurar esse rendimento para poder apresentar todo esse lado da sociedade, esse destilado histórico. Só que olha, é muita guerra, muito sacrifício, muito sofrimento, muitos partidos, muita gente enganando, tem muita coisa aí que tem muita coisa que não é lá aquela esse conto todo, não, né? Bom, e aí o que acontece? Essa decoração do rei, como foi gradativamente, a sociedade ela foi encontrando soluções para isso acontecer, ó. A sociedade foi encontrando ponto. Foi encontrando ponto. O que é ponto? É solução. Solução para correr. Sentimento. E aí as melhores escolhas foram sendo pontuadas com essas eleições políticas. E aí isso foi ganhando empreendimento e as lojas
elas são isso, né? Lojas são pontos de passagem que permitem soluções, né? Então aqui a gente tem uma entrada, né, que vai servir soluções. Por quê? Pelo edifício lógico de ter muitas razões solventes, né? Então, esse carrinho aqui que a gente arrasta, né? Ele tem essa coisa acadêmica, né? Porque aqui, ó, Arquimeda, né? Ou seja, se der medo, né? Se ficar com medo, a gente desmedir o medo com a realeza. Então, ó, desmedir o medo, porque o medo é escuro, né? Desmedir o medo com a realeza. E o que é a imagem semelhante da realeza? Não é o produto? Então hoje em dia essa realeza ela está na forma de produto. Até por isso os donos de fábricas eles têm um adimensionamento entre nós que eles são a realeza, né? Que eles são os ricólatros. Eles são os donos do bloco de conter entendimento. Entendimento de quê? Entendimento de freguês. Eles sabem quem empurra esses carrinhos, ó. Eles sabem quem é que tá nesse sino aqui, ó, de tocar clamor a Deus, pedindo solução, né? Buscando consolo na mente. Então eles sabem porque eles têm tio ricos. Entende? Tio ricos, eles têm meio de paz. Ou seja, eles têm paz de soluções. Teóricos, eles têm ideias, eles possuem a roda e o raio de roda que está rodando, né? Eles sabem que raio de roda está rodando nessa pedalada, nessa equilíbrio. Então ele sabe o vetor dessa sombra ou virtude nessa sombra, beleza? E às vezes ao ouvir tu, eles até apresentam, dependendo da sua sombra e de você, eles apresentam o seu caso na mente, o seu carro na mente. Ou seu carro ou seu freguês de assassinato. E olha o assassinado aqui. Fim. Hey. Hey, 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 companheiro. Se quiser ser o primeiro, é melhor não ficar parado, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais, pensar mais sobre essa dimensão absoluta. E sempre lembrem de utilizar as palavras para respirar debaixo dessas palavras, né? Pega a palavra e respira fundo, que ela vai te apresentar o oxigênio que ela diz cola ser, né? Sobre toda esse lado esse lado de cola, né? Esse lado de
estrutural que a gente vive hoje em dia, e às vezes a gente não tem rendimento satisfatório para isso, né? Nos falta nos falta paciência para poder abrir essas palavras, né? Igual abrir lata, né? A gente às vezes espera que as pessoas abram pra gente, ou que venha tudo aberto, mas aí às vezes o preço que a gente paga é muito alto, né? Então a gente tem que ver isso melhor. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!